Senhora, preciso que esvazie seus bolsos e se afaste da minha mesa agora. A voz do gerente bancário Gerald Wittmann cortou o Midwest Trust Bank como uma lâmina. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o piso de mármore, apontando um dedo acusador para a mulher negra sentada à sua frente. Todos os clientes no saguão congelaram. A mulher usava jeans desbotado e um moletom simples. Sem maquiagem, sem joias. Os olhos de Gerald a observaram com desdém antes dele pegar álcool em gel da gaveta. Pessoas como você não entram em bancos como este pedindo milhões, ele disse com desprezo, espremendo o álcool nas palmas com desgosto teatral. As câmeras de segurança estão gravando tudo, então não tente nada estúpido. Ele limpou as mãos devagar, deliberadamente, nunca quebrando o contato visual com a doutora Amélia Richardson. Você já presenciou alguém sendo publicamente humilhado apenas para descobrir que essa pessoa detinha um poder terrível? O relógio digital acima dos caixas mostrava 2:47 da tarde. Fechamento da agência em 73 minutos. Gerald Wittmann estava tendo um dia perfeito até ela entrar. 23 anos gerenciando essa agência, e ele havia desenvolvido um sexto sentido para encrenqueiros a forma como ela se aproximou de sua mesa sem agendamento, segurando uma pasta manila como se contivesse um tesouro em vez de qualquer documentação de valer-refeição que provavelmente havia dentro. Deixe-me adivinhar, Gerald continuou, sua voz chegando até a dúzia de clientes espalhados pelo saguão. Você está aqui por causa daquela solicitação de empréstimo empresarial que enviou online. Mais de 2 milhões de dólares. Ele riu, balançando a cabeça. Você tem alguma ideia do tipo de garantia que isso exige? O telefone da doutora Amélia Richardson vibrou contra a mesa. O identificador de chamadas mostrou brevemente diretor do Departamento do Tesouro Shen. Ela recusou a ligação sem olhar para baixo, sua atenção focada inteiramente na performance de Gerald. Senhor, talvez pudéssemos discutir isso em particular, disse ela calmamente. Oh, acho que a transparência é importante no sistema bancário. Gerald respondeu alto o suficiente para a senhora branca idosa na mesa ao lado ouvir claramente. A senhora Patterson, uma cliente de longa data, parecia visivelmente desconfortável, mas permaneceu em silêncio. Perto do caixa eletrônico no cantos, Zoe Shen, de 17 anos, segurava seu telefone firme, transmitindo ao vivo para seus 200 seguidores. O número de visualizadores subiu constantemente 347, 521, 698. Os comentários inundaram a tela mais rápido do que ela conseguia ler. Isso está realmente acontecendo? Alguém chame a imprensa. Peguem o nome e número do crachá dele. Maria Gonzalez, uma caixa de 24 anos atrás do vidro à prova de balas, assistiu a cena se desenrolar com crescente horror. Trabalhava ali há 18 meses, enviando dinheiro para sua família em El Salvador. Falar significava arriscar seu emprego. Ficar em silêncio significava assistir à injustiça acontecer a 3 metros de distância. Gerald abriu a solicitação de empréstimo de Amélia com cerimônia exagerada. Diz aqui que você quer abrir um fundo de desenvolvimento comunitário. Investir em negócios de propriedade de minorias. Ele olhou para cima com preocupação fingida. Isso é muito ambicioso, mas bancos lidam com a realidade, não com casos de caridade. O guarda de segurança, David Torres, se mexeu perto da entrada. Algo sobre a mulher parecia familiar, mas ele não conseguia identificar. A forma como ela se portava calma, autoritária, como alguém acostumado a ser a pessoa mais importante em qualquer sala. Sua postura nunca mudou apesar das teatralidades crescentes de Gerald. Essas pessoas sempre miram muito alto, Gerald murmurou para seu gerente assistente alto o suficiente para todos ouvirem. É como se assistissem muita TV e pensassem que o sucesso simplesmente acontece. A pasta de couro preta de Amélia descansava em seu colo. Dentro, mal visível através do zíper parcialmente aberto, estava o que parecia ser um cartão American Express Centurion. O mítico cartão preto que exigia gastar 250 mil anualmente apenas para se qualificar. A transmissão ao vivo atingiu 1.200 espectadores. Zoe ajustou o ângulo para capturar os gestos cada vez mais animados de Gerald. Senhora, estou tentando poupá-la do embaraço. Gerald continuou.
Fundos de desenvolvimento comunitário exigem apoio financeiro extenso, histórico comprovado, conexões com instituições estabelecidas. Ele gesticulou em volta do saguão de mármore. Este não é o tipo de lugar onde pessoas simplesmente entram da rua com grandes sonhos. A senhora Patterson finalmente falou. Com licença, mas isso é realmente necessário? Não podem discutir a solicitação dela em particular? Gerald se voltou para a senhora idosa com paciência ensaiada. Senhora Patterson, agradeço sua preocupação, mas temos protocolos para proteger nossos clientes legítimos de possíveis situações de fraude. A palavra fraude se espalhou pelo saguão como eletricidade. Outros clientes começaram a tirar seus telefones. O número de espectadores da transmissão ao vivo saltou para 2.100. O telefone de Amélia vibrou novamente. Desta vez, o identificador mostrava agente especial Williams do FBI. Novamente, ela recusou sem olhar. Senhor, disse ela, sua voz permanecendo firme, acredito que houve um mal-entendido sobre minhas qualificações. Oh, eu entendo perfeitamente, Gerald respondeu. Você preencheu uma solicitação online. Provavelmente ouviu sobre algum programa do governo que faz bancos emprestarem dinheiro para pessoas que não conseguem pagar de volta e achou que tentaria a sorte. Ele se levantou, sua estrutura de 1,88 m dominando sobre ela sentada. O problema é que realmente verificamos informações aqui. Checamos referências. Olhamos extratos bancários reais, não quaisquer impressões que trouxe nessa pasta. David Torres deu um passo à frente. Seus 15 anos em segurança o ensinaram a reconhecer quando situações estavam prestes a sair de controle. A compostura da mulher era notável, quase sobrenatural. A maioria das pessoas estaria gritando agora, ou chorando, ou saindo furiosa. Ela se sentava como alguém esperando um voo atrasado ligeiramente inconveniada, mas não particularmente preocupada. Acho, Gerald anunciou para todo o saguão, que precisamos envolver as autoridades. Tivemos vários incidentes ultimamente com pessoas tentando usar documentos falsos para solicitações de empréstimos grandes. A transmissão ao vivo explodiu com comentários. Número de espectadores 3.847. Chamem a polícia nele. Isso é 2024, não 1924. Alguém denuncie esse racista. Zoe sussurrou em seu telefone pessoal. Isso está ficando louco. O gerente está literalmente chamando a polícia para uma mulher por solicitar um empréstimo empresarial. Maria Gonzalez observou a reação de Amélia através do vidro à prova de balas. Ainda nenhuma emoção, nenhuma raiva, nenhum medo, apenas paciência. Como alguém que sabia algo que ninguém mais sabia. Gerald alcançou o telefone de sua mesa. Vou ligar para o 911. Temos protocolos para atividade suspeita. Senhor, Amélia disse calmamente, tem certeza de que essa é sua melhor opção? Algo em seu tom fez Gerald pausar, sua mão pairando sobre o receptor. Por uma fração de segundo, a dúvida cruzou seu rosto. Então sua arrogância retornou. Senhora, faço isso há 23 anos. Sei exatamente com o que estou lidando. Ele levantou o telefone e começou a discar. O relógio digital mostrava 13h15 da tarde. Fechamento da agência em 45 minutos. A ligação de Gerald para o 911 havia sido breve e teatral. Midwest Trust Bank, 455 Commerce Street. Temos um indivíduo suspeito tentando fraude financeira. Mulher negra, aproximadamente 40 anos, recusar-se a deixar as instalações após negação de empréstimo. A doutora Amélia Richardson ouviu cada palavra sem se abalar. Seus olhos escuros acompanharam os movimentos de Gerald enquanto ele desligava, claramente satisfeito com sua performance. Os oficiais estarão aqui em 10 minutos, anunciou para o saguão. Senhora, sugiro fortemente que pegue suas coisas e saia voluntariamente antes que isso se torne uma questão criminal. A transmissão ao vivo havia explodido. O número de espectadores de Zoe Shen chegou a 8. 200 com comentários rolando tão rápido que se borraram. Ela havia começado uma segunda hashtag #MidwestTrustRacis. Contas locais do Twitter já estavam compartilhando clipes. Esse gerente é louco.
Alguém chamou o Channel 7 News. Onde é esse banco? Precisamos boicotar. Há 3 quarteirões, a repórter do Channel 7, Jessica Park, recebeu a dica de seu diretor de notícias. Possível incidente de discriminação no Midwest Trash, Commerce Street. Vídeo viral se formando. Vá para lá agora. De volta ao banco, Maria Gonzalez havia tomado uma decisão. Aproximou-se de seu supervisor, o gerente assistente Kevin Walsh, que estava assistindo a cena de trás do balcão dos caixas. Kevin, isso não está certo, sussurrou. A mulher não fez nada errado. Ela apenas solicitou um empréstimo. Kevin, um nervoso de 28 anos que havia sido promovido além de sua competência, balançou a cabeça rapidamente. Maria, Geraldi sabe o que está fazendo. Não interferimos nas decisões da gerência. Mas e se a corporação descobrir? E se isso viralizar? Não vai, disse Kevin, embora sua voz carecesse de convicção. Geraldi está aqui há mais tempo que nós dois juntos. A senhora Patterson já havia ouvido o suficiente. Aos 73 anos, ela bancava com Midwest Trust há 41 anos, mantendo contas de aposentadoria substanciais que tornavam suas opiniões valiosas para a gerência. Levantou-se de sua mesa, sua bolsa de marca firmemente agarrada. Com licença, jovem, gritou para Geraldi. Sou a senhora Elizabeth Patterson, número da conta 4471-9923. Sou cliente aqui desde 1983. O comportamento de Geraldi mudou instantaneamente. A senhora Patterson representava o tipo de cliente que fazia suas avaliações de desempenho brilharem. Rica, estabelecida, conectada à estrutura de poder da comunidade. Senhora Patterson, claro. Como posso ajudá-la? Pode explicar por que está tratando esta mulher como uma criminosa por solicitar um empréstimo empresarial? O desafio ficou no ar. Geraldi sentiu o peso de múltiplas câmeras de telefones apontadas para ele. A audiência da transmissão ao vivo agora se aproximando de 12.000 espectadores e o olhar firme da senhora Patterson. Senhora, com todo respeito, temos protocolos de segurança. Protocolos de segurança para quê? Ela está sentada calmamente em sua mesa com documentação. A doutora Amélia Richardson falou pela primeira vez em vários minutos. Senhora Patterson, agradeço seu apoio, mas posso lidar com esta situação. Algo em seu tom fez David Torres se aproximar. 28 anos de trabalho de segurança militar, corporativo, contratos federais o treinaram para reconhecer autoridade. A forma como ela disse posso lidar com isso não era defensiva ou esperançosa. Era factual, como alguém declarando que poderia carregar sua própria bagagem. Geraldi sentiu o clima mudando. A transmissão ao vivo, a intervenção da senhora Patterson e a multidão crescente de observadores estavam criando pressão que ele não havia antecipado. Hora de retomar o controle. Senhoras e senhores, anunciou alto. Entendo que isso pareça desconfortável, mas temos a responsabilidade de proteger clientes legítimos de possíveis esquemas de fraude. Este indivíduo enviou uma solicitação de empréstimo de mais de $2 milhões com documentação insuficiente. Amélia abriu sua pasta de couro preta. Senhor Wittmann, você não revisou realmente minha documentação. Vi o suficiente para saber. Você olhou a primeira página da minha solicitação e fez suposições baseadas na minha aparência. A acusação atingiu como um golpe físico. O rosto de Geraldi ficou vermelho. Pelo saguão, os clientes se inclinaram para a frente. Zoe ajustou o ângulo do telefone para capturar sua reação. Senhora, isso é completamente falso. Reviso cada solicitação com os mesmos padrões profissionais. Então revise a minha. A simplicidade de seu desafio criou uma situação impossível. Se Geraldi recusasse, pareceria preconceituoso na frente das câmeras. Se aceitasse, teria que admitir que estava fazendo teatro para a audiência em vez de fazer seu trabalho. Muito bem, disse entre dentes. Mas quando a polícia chegar e encontrar discrepâncias em seus documentos, não me culpe por seguir o protocolo. Amélia colocou uma pasta grossa em sua mesa. Por favor, tome seu tempo. Geraldi abriu a pasta com ceticismo elaborado, esperando encontrar planos de negócios amadores e projeções financeiras infladas.
Em vez disso, descobriu documentação que lhe cortou a respiração. Verificação de emprego federal do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Extratos de portfólio de investimentos mostrando ativos líquidos superiores a mais de 4 milhões de dólares. Relatórios de crédito empresarial com classificações AAA de todas as 3 agências. Cartas de recomendação de 2 presidentes do Federal Reserve Bank e um senador americano. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto virava as páginas. Isso não era possível. Pessoas com este nível de credenciais financeiras não entravam em agências bancárias suburbanas usando moletons e jeans. Elas tinham bancos privados. Conduziam negócios em escritórios com painéis de mogno no centro da cidade. Deve haver algum engano, murmurou. Que tipo de engano? Amélia perguntou calmamente. A mente de Gerald correu. A documentação parecia legítima, mas seus 23 anos de experiência lhe diziam que isso estava errado. Indivíduos de alto patrimônio líquido tinham uma certa aparência, uma certa apresentação. Dirigiam carros de luxo e usavam roupas caras. Não sentavam pacientemente enquanto eram insultados. Seu telefone tocou. O identificador mostrava a gerente regional Sandra Blake. Gerald, que diabos está acontecendo na sua agência? A voz de Sandra estava afiada de pânico. Meu telefone está explodindo com ligações sobre algum incidente racista. Há uma transmissão ao vivo com 15 mil espectadores mostrando você chamando a polícia para uma cliente. Gerald se afastou de sua mesa, baixando a voz. Sandra, tenho a situação sob controle. Possível caso de fraude. Chamei as autoridades como precaução. Gerald, a corporação está recebendo dezenas de ligações. A hashtag MidwestTrustRacis está em trending localmente. Resolva isso imediatamente. Vou resolver, disse Gerald, mas Sandra já havia desligado. Ele retornou para encontrar Amélia revisando seus próprios documentos como se verificasse sua precisão 2 vezes. Seu telefone vibrou novamente, desta vez mostrando o agente especial Williams do FBI pela 3ª vez. Novamente, ela recusou a ligação. Senhora, Gerald disse, sua voz menos confiante que antes, estes documentos precisarão ser verificados através dos canais apropriados. Claro, ela concordou. Devo ligar para o secretário do Tesouro Shane diretamente, ou prefere seguir os procedimentos normais de verificação? A boca de Gerald secou. O secretário do Tesouro Shane não era alguém que gerentes de agência contatavam casualmente para verificação de documentos. A forma casual como ela mencionou seu nome sugeria familiaridade que deveria ser impossível. Isso não será necessário. Deixe-me apenas. A porta da frente do banco tilintou. 2 oficiais de polícia entraram, sua presença imediatamente comandando a atenção do saguão. O oficial Martinez, um veterano de 10 anos, e o oficial Johnson, mais novo na força, se aproximaram da mesa de Gerald. Recebemos uma ligação sobre uma possível situação de fraude? Perguntou o oficial Martinez. Gerald de repente percebeu que estava prestes a acusar alguém com conexões federais aparentemente legítimas de fraude na frente de 15 mil espectadores de transmissão ao vivo, múltiplas câmeras de telefones e 2 oficiais de polícia. Pela primeira vez desde que isso começou, a doutora Amélia Richardson sorriu. O relógio digital mostrava 13h28 da tarde. 2 oficiais de polícia estavam no saguão de mármore enquanto 400 pessoas assistiam via transmissão ao vivo. O oficial Martinez, um veterano com olhos bondosos, aproximou-se da mesa de Gerald com cautela ensaiada. Senhor, você reportou uma situação de fraude. A confiança de Gerald vacilou enquanto gesticulava em direção à doutora Amélia Richardson. Este indivíduo enviou uma solicitação de empréstimo com documentação questionável. Quando tentei discutir procedimentos apropriados, ela se tornou não cooperativa. Não cooperativa. Como? Perguntou o oficial Johnson, notando a postura calma da mulher e a pilha de papéis de aparência oficial na mesa. Ela insistiu em ter sua solicitação revisada apesar de discrepâncias óbvias. O oficial Martinez levantou uma sobrancelha. Ela queria que sua solicitação de empréstimo fosse revisada.
Por isso você chamou a polícia. Os comentários da transmissão ao vivo explodiram com sarcasmo e indignação. Zoe Shen teve que reiniciar sua transmissão 2 vezes conforme os números de espectadores fizeram a plataforma travar. Ele chamou a polícia porque ela queria que seu empréstimo fosse revisado. Este homem precisa ser demitido imediatamente. Alguém pegue o nome desse gerente. A doutora Richardson se levantou lentamente, seus movimentos deliberados e controlados. Oficiais, acredito que houve um sério mal-entendido. Ela alcançou sua pasta de couro preta e retirou uma carteira de credenciais de couro. Quando a abriu, a expressão do oficial Martinez mudou instantaneamente. Credenciais federais, disse ela simplesmente. Doutora Amélia Richardson, oficial sênior de conformidade, Federal Reserve Bank de Chicago, distintivo número FR 2847. O silêncio no banco foi absoluto. A boca de Gerald abriu e fechou sem som. A senhora Patterson suspirou audivelmente. David Torres inconscientemente se endireitou em posição de sentido, seu treinamento militar reconhecendo a autoridade federal. O oficial Martinez examinou as credenciais cuidadosamente. Distintivos federais reais tinham características de segurança específicas, selos holográficos, números de série únicos, papel especial que se sentia diferente de falsificações. Estes eram genuínos. Senhora, disse o oficial Martinez, seu tom mudando para formalidade respeitosa, peço desculpas por qualquer confusão. Posso perguntar por que está aqui? Estou conduzindo uma investigação de conformidade não anunciada sobre denúncias de discriminação feitas contra esta agência. Sua voz carregava a autoridade silenciosa de alguém acostumado a ser a pessoa mais poderosa em qualquer sala. O Sr. Wittmann esteve sob observação federal por aproximadamente 41 minutos. As pernas de Gerald quase cederam. Observação federal. 17 denúncias de discriminação foram feitas contra esta agência nos últimos 8 meses. O Federal Reserve leva tais alegações a sério, particularmente quando sugerem violações sistemáticas da Lei de Igualdade de Oportunidades de Crédito. Ela se voltou para Gerald com calma profissional. Cada interação que tivemos foi gravada para fins de investigação federal. O rosto de Gerald perdeu toda a cor. Gravado. A doutora Richardson abriu sua pasta ainda mais, revelando um pequeno dispositivo de gravação digital com uma luz vermelha piscando constantemente. Oficiais de conformidade federal estão autorizados a coletar evidências durante investigações de discriminação. Este dispositivo capturou 43 minutos de nossa conversa. Ela puxou um segundo dispositivo, uma câmera digital sofisticada com lente teleobjetiva. Documentação visual também tem sido procedimento padrão. Cada gesto, cada expressão facial, cada reação de testemunha. O oficial Johnson assoviou baixinho. Senhor, você chamou o FBI para uma investigadora do Federal Reserve. Eu não sabia. Ela não se identificou. Sr. Wittmann, a doutora Richardson interrompeu gentilmente. Investigadores federais não são obrigados a anunciar sua presença durante auditorias de conformidade. Isso derrotaria o propósito de investigar comportamento autêntico. Maria Gonzalez assistiu através do vidro à prova de balas, seu coração batendo forte. Ela havia testemunhado discriminação antes, mas nunca viu ser documentada por autoridades federais em tempo real. A senhora Patterson falou no silêncio atordoado. Jovem, está dizendo que este banco tem discriminado clientes. A investigação está em andamento, a doutora Richardson respondeu diplomaticamente. Contudo, dados preliminares sugerem padrões preocupantes. Esta agência mostra uma taxa de negação de empréstimos de 67 para candidatos negros comparada a 12 para candidatos brancos com qualificações similares. Ela abriu outra seção de sua pasta revelando relatórios estatísticos detalhados. Nos últimos 18 meses, esta agência negou 847 solicitações de empréstimos de candidatos minoritários enquanto aprovou 900 e 23 solicitações de candidatos brancos com pontuações de crédito idênticas ou menores. O número de espectadores da transmissão ao vivo chegou a 22 mil comentários, fluíram mais rápido do que olhos humanos conseguiam acompanhar. Ela é do Federal Reserve. Este gerente está tão demitido.
Operação disfarçada do governo ao vivo. Kevin Walsh, o gerente assistente, havia estado assistindo de trás do balcão dos caixas com crescente horror. Aproximou-se da doutora Richardson hesitantemente. Senhora, sou Kevin Walsh, gerente assistente. Eu quero declarar para registro que discordei da abordagem do Sr. Whitman. Achei que ele estava sendo não profissional. Os olhos da doutora Richardson encontraram os dele firmemente. Sr. Walsh, nossa investigação cobre todo o pessoal de gerência. Suas ações durante os últimos 43 minutos foram documentadas. Você interveio quando notou comportamento discriminatório. O rosto de Kevin empalideceu. Bem, Gerald é meu supervisor. Entendo. Então você testemunhou potenciais violações de direitos civis, mas escolheu não agir devido à hierarquia do local de trabalho. A pergunta ficou no ar como uma lâmina. Kevin percebeu que poderia ser tão cúmplice quanto Gerald. O telefone de Gerald tocou. O identificador mostrou seu pior pesadelo, presidente do banco Robert Shen. Atenda, a doutora Richardson sugeriu. Ele provavelmente está assistindo à transmissão ao vivo. As mãos de Gerald tremeram enquanto atendia. Sr. Shen, posso explicar? Gerald, o que você fez? A voz do presidente Shen estava alta o suficiente para todos ouvirem. Tem alguma ideia de com quem está lidando? Senhor, ela não se identificou como. A doutora Richardson poderia ter fechado esta agência inteira com uma única ligação. Ela tem autoridade direta do Conselho do Federal Reserve. Você acabou de executar exatamente o tipo de discriminação que ela foi enviada para investigar. O telefone ficou silencioso por vários segundos. Quantas pessoas estão assistindo este desastre? Gerald olhou para a tela do telefone de Zoe. 22.000. Senhor. Gerald, você criou um escândalo bancário nacional. Coloque a doutora Richardson na linha imediatamente. Gerald estendeu o telefone com uma mão trêmula. A doutora Richardson o aceitou com cortesia profissional. Presidente Shen, aqui é a doutora Richardson. Doutora Richardson, estou mortalmente embaraçado. Por favor, aceite minhas mais profundas desculpas pela conduta deste funcionário. Como podemos remediar esta situação? Discutiremos a remediação depois que eu completar minha investigação. Contudo, devo mencionar que esta interação foi testemunhada por aproximadamente 22.000 pessoas via transmissão ao vivo com clipes sendo compartilhados através de múltiplas plataformas de mídia social. Mais silêncio do telefone. Estamos olhando para penalidades federais. A Lei de Igualdade de Oportunidades de Crédito carrega multas variando de 50.000 a 300.000 por violação documentada. A interação de hoje sozinha constitui múltiplas violações. A investigação mais ampla sugere questões sistemáticas que poderiam resultar em encaminhamentos criminais. A doutora Richardson puxou seu telefone e mostrou a tela para o oficial Martinez. Devo também mencionar que estive em contato com a Divisão de Crimes Financeiros do FBI durante toda esta investigação. O oficial Martinez se adiantou. Doutora Richardson, requer alguma assistência com sua investigação federal? Obrigada. Oficial Martinez. Na verdade, sim. Ela se voltou para Gerald com calma devastadora. O Sr. Whitman chamou o FBI alegando que eu estava cometendo fraude. Talvez pudesse contatar o agente Williams e informá-lo de que a situação foi resolvida. Agente Williams? Perguntou o oficial Johnson. Agente especial Marcus Williams, Divisão de Crimes Financeiros. Ele está esperando minha ligação. Ela mostrou-lhe seu telefone, revelando ligações perdidas do agente especial Williams do FBI na última hora. O oficial Martinez entendeu imediatamente. Você esteve em contato com investigadores federais este tempo todo. O agente Williams tem acompanhado esta investigação de conformidade. Quando o Sr. Whitman ligou para o 911, protocolos federais exigiram que o agente Williams respondesse. Ele está atualmente a 3 minutos de distância. Gerald se afundou em sua cadeira conforme o escopo total de seu erro se tornou claro. Ele havia chamado o FBI para prender uma investigadora federal que já estava trabalhando com o FBI em um caso de discriminação contra seu banco.
David Torres se aproximou da mesa da doutora Richardson. Senhora, preciso me desculpar. Reconheci algo familiar sobre você, mas não consegui identificar. Deveria ter percebido que era da aplicação da lei. Senhor Torres, sua formação militar está anotada em nosso arquivo. Ex-PM do Exército, correto? Sim, senhora. 12 anos. Sua contenção durante esta situação foi profissional. Ao contrário de alguns outros presentes, você não participou de comportamento discriminatório. A distinção não passou despercebida por Gerald ou Kevin. A doutora Richardson se dirigiu a todo o saguão. Senhoras e senhores, quero esclarecer o escopo do que testemunharam. Isso não foi simplesmente atendimento ao cliente rude. Sob a Lei Bancária Federal, o que ocorreu aqui constitui múltiplas violações da legislação de direitos civis. Ela enumerou em seus dedos práticas discriminatórias de empréstimos, violação da Lei de Igualdade de Oportunidades de Crédito, potenciais violações criminais de direitos civis sob o título 8 da Lei de Direitos Civis, apresentação de relatórios policiais falsos sobre investigadores federais. A porta da frente tilintou novamente. Um homem negro alto em um terno escuro entrou, movendo-se com o passo confiante da aplicação da lei federal. Seus olhos varreram o saguão, observando os telefones gravando, os oficiais de polícia e a multidão de clientes. O agente especial Marcus Williams se aproximou da posição da doutora Richardson. Quando a alcançou, ele se endireitou e fez uma continência precisa. Doutora Richardson, senhora, agente Williams, Divisão de Crimes Financeiros. Peço desculpas pela resposta atrasada. 22.000 espectadores da transmissão ao vivo assistiram um agente federal fazer continência para a mulher que Gerald havia tentado humilhar. A carreira de Gerald terminou naquele momento. O agente Williams se voltou para os oficiais de polícia. Oficiais, obrigado por responderem. Esta é uma investigação de conformidade federal. A doutora Richardson tem autoridade total aqui. Ele enfrentou Gerald diretamente. Senhor, é você o gerente que ligou para o FBI alegando que a doutora Richardson estava cometendo fraude? Gerald não conseguiu formar palavras. Porque apresentar relatórios falsos sobre investigadores federais constitui obstrução da justiça sob o título 18, seção 1505 do Código Criminal dos Estados Unidos. Isso é um crime federal punível com até 5 anos de prisão. O chat da transmissão ao vivo explodiu com emojis de fogo e reações de rosto chocado. Zoe Shen sussurrou em seu telefone pessoal: este gerente pode realmente ser preso pelo FBI. A doutora Richardson levantou uma mão diplomaticamente. Agente Williams, o Sr. Wittmann não estava ciente de meu status federal. Contudo, seu comportamento durante esta investigação foi minuciosamente documentado. Ela se dirigiu a Gerald diretamente pela primeira vez desde revelar sua identidade. Sr. Wittmann, você fez várias declarações sobre pessoas como eu e meu tipo de situação financeira. Sugeriu que eu ficaria mais confortável em uma casa de câmbio. Chamou a polícia quando solicitei uma revisão de solicitação de empréstimo. Este comportamento ocorreu enquanto eu apresentava credenciais legítimas de emprego federal e documentação mostrando ativos líquidos superiores a 4 milhões de dólares. A boca de Gerald se moveu sem som. Suas ações hoje foram testemunhadas por milhares de pessoas e documentadas com equipamento de gravação de grau federal. Esta evidência será submetida ao Conselho do Federal Reserve, à Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça e ao Escritório do Controlador da Moeda. A senhora Patterson falou no silêncio atordoado. Doutora Richardson, o que acontece com os clientes que foram discriminados anteriormente? Excelente pergunta. O Federal Reserve exigirá que este banco revise cada negação de empréstimo dos últimos 24 meses. Clientes que foram impropriamente negados receberão reconsideração prioritária e compensação potencial por danos. O agente Williams consultou seu telefone. Doutora Richardson, devo mencionar que esta transmissão ao vivo foi compartilhada pelo congressista Davis e pelo senador Washington. Eles estão solicitando briefings congressionais imediatos sobre discriminação bancária.
O escopo do desastre de Gerald se expandiu além de sua compreensão. A tensão congressional significava cobertura da mídia nacional, audiências federais e escrutínio regulatório que poderia afetar o Estatuto Federal do Banco. A voz do presidente Chen crepitou através do telefone de Gerald, que ainda estava deitado na mesa. Doutora Richardson, estou a caminho via helicóptero. Eta 7 minutos. Por favor, não tome determinações finais até eu chegar. Ela pegou o telefone. Presidente Chen, intervenções de emergência não mudarão a evidência documentada. Contudo, estou disposta a discutir opções de remediação de conformidade. Obrigado. Gerald, você está suspenso imediatamente. A segurança o escoltará para fora do prédio. Gerald finalmente encontrou sua voz. Senhor, eu estava protegendo os interesses do banco. Você acabou de custar a este banco milhões em multas regulatórias e criou um escândalo nacional. Você está demitido com causa, efetivo imediatamente. Kevin, você está suspenso pendente investigação. Maria Gonzalez é promovida a gerente interina da agência. A linha ficou muda. 22.000 pessoas haviam assistido à carreira de um gerente de banco implodir em tempo real porque ele não conseguiu ver além da cor da pele de uma cliente. As hélices do helicóptero troaram sobre suas cabeças às 3h52 da tarde. Através das janelas do chão ao teto, os clientes assistiram uma aeronave corporativa elegante descer no estacionamento do banco, espalhando folhas de outono e atraindo olhares das equipes de notícias que se reuniam. O presidente do banco Robert Chen emergiu em um terno de 3.000, flanqueado por 2 advogados corporativos e a conselheira jurídica-chefe Sarah Kim. Seu comportamento normalmente composto mostrava rachaduras de pânico conforme ele caminhava em direção à entrada, telefone pressionado ao ouvido. O preço das ações caiu 11 na última hora. Ele estava dizendo: quantos meios de comunicação pegaram isso? A transmissão ao vivo havia chegado a 34.000 espectadores. Midwest Trust Racis estava em trending nacionalmente. Caminhões de notícias locais alinhavam a Commerce Street como uma parada da responsabilidade. A doutora Amélia Richardson permaneceu sentada na antiga mesa de Gerald, revisando sua documentação com o agente Williams. Seu dispositivo de gravação federal continuou capturando cada som, cada conversa, cada tentativa de controle de danos corporativo prestes a se desenrolar. O presidente Chen irrompeu pelas portas da frente do banco com a urgência de um homem assistindo seu império desmoronar em tempo real. Seus olhos imediatamente encontraram a doutora Richardson, e seu passo vacilou. Ela parecia exatamente como que era uma oficial federal sênior que acabará de documentar discriminação sistemática em sua agência principal. Doutora Richardson, disse ele, aproximando-se com respeito cuidadoso reservado para pessoas que poderiam destruir carreiras com uma ligação. Sou Robert Chen, presidente do banco. Não posso expressar quão profundamente lamento este incidente. Ela se levantou com cortesia profissional. Presidente Chen, acredito que precisamos discutir a conformidade de sua instituição com regulamentações bancárias federais. Absolutamente. Deveríamos nos mover para uma sala de conferências privada? Não. Esta investigação começou à vista do público. As discussões de resolução continuarão da mesma forma. Os advogados corporativos de Chen trocaram olhares preocupados. Negociações públicas significavam nenhuma capacidade de controlar mensagens ou limitar exposição legal. O agente Williams se adiantou. Presidente Chen, sou o agente especial Williams, Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Precisamos discutir potenciais violações criminais decorrentes dos eventos de hoje. Violações criminais. A doutora Richardson abriu sua pasta e retirou um manual grosso de conformidade federal. Sr. Chen, seu funcionário Gerald Wittmann violou múltiplas seções da Lei de Igualdade de Oportunidades de Crédito enquanto estava sob observação federal. Deixe-me ser específica.
Ela se voltou para uma página marcada. Seção 1002. 4. Proíbe tratamento discriminatório baseado em raça. O Sr. Wittmann explicitamente declarou que pessoas como eu deveriam usar casas de câmbio em vez de bancos. Shen se contraiu visivelmente. Seção 1002. 9. Requer tratamento igual no processamento de solicitações de empréstimos. O Sr. Wittmann se recusou a revisar minha solicitação completa baseado na minha aparência. À audiência da transmissão ao vivo assistiu uma oficial de conformidade federal sistematicamente desmantelar o dia de um presidente de banco. Seção 1002. 14. Proíbe desencorajar solicitações. O Sr. Wittmann ativamente desencorajou minha solicitação de empréstimo e sugeriu que eu estava tentando fraude. O advogado principal de Shen, David Park, se adiantou. Doutora Richardson, talvez pudéssemos discutir parâmetros de acordo. Sr. Park, esta não é uma questão civil requerendo acordo. Estas são violações regulatórias federais requerendo remediação e potenciais encaminhamentos criminais. Ela puxou um segundo documento. Os dados de empréstimos do seu banco mostram padrões de discriminação sistemática. Ao longo de 18 meses, esta agência negou empréstimos para 67 dos candidatos negros versus 12 dos candidatos brancos com perfis de crédito idênticos. Esses números, Shen começou, são de seus próprios relatórios internos submetidos trimestralmente ao Federal Reserve. O padrão é matematicamente impossível sem discriminação intencional. O agente Williams consultou seu tablet. Presidente Shen, essas estatísticas sugerem violações sistemáticas de direitos civis sob o título 8 que carrega penalidades criminais, incluindo prisão para oficiais bancários que facilitam práticas discriminatórias. A equipe jurídica corporativa se reuniu brevemente. Sarah Kim emergiu como sua porta-voz. Doutora Richardson, que remediação o Federal Reserve requer? Excelente pergunta. A doutora Richardson puxou uma lista preparada. Opção 1: intervenção federal imediata. Congelamos seus ativos, lançamos investigações criminais e encaminhamos esta questão para a Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça. O rosto de Shen ficou branco. Opção 2: reestruturação de conformidade abrangente sob supervisão federal. Isso inclui requisitos específicos. Ela enumerou sistematicamente. Primeiro, demissão imediata de todo o pessoal envolvido em práticas discriminatórias. O Sr. Wittmann e o gerente assistente Walsh estão permanentemente banidos do emprego na indústria bancária. Kevin Walsh, que estava assistindo da área dos caixas, se curvou contra o balcão. Segundo, estabelecimento de um fundo de desenvolvimento comunitário de $5 milhões especificamente para empréstimos a negócios minoritários administrado por supervisão independente. Os advogados de Shen rabiscaram notas freneticamente. Terceiro, treinamento obrigatório de viés para todos os funcionários conduzido por contratados federais com requisitos de teste trimestral. Falha resulta em demissão imediata. A senhora Patterson, ainda gravando com seu telefone, assentiu aprovadoramente. Quarto, instalação de software de monitoramento de discriminação em tempo real que sinaliza potenciais incidentes de viés e reporta diretamente aos reguladores federais. Quinto, auditorias comunitárias trimestrais conduzidas por organizações independentes de direitos civis com resultados publicados publicamente. O escopo da supervisão federal era impressionante. Shen percebeu que seu banco operaria sob escrutínio microscópico por anos. Sexto, revisão imediata de cada negação de empréstimo dos últimos 24 meses. Clientes que foram impropriamente negados recebem reconsideração prioritária e compensação por danos. O agente Williams acrescentou ao presidente Shen: esses requisitos são não negociáveis. A doutora Richardson documentou evidência de discriminação sistemática. A alternativa é processo criminal e perda potencial de seu estatuto bancário federal. Shen entendeu a matemática da sobrevivência.
Lutar contra reguladores federais significava destruição certa. Conformidade significava humilhação cara, mas existência continuada. Doutora Richardson, aceitamos seus requisitos de remediação. Excelente. Contudo, a implementação começa imediatamente. Ela se voltou para Maria Gonzalez, que ainda estava atrás do balcão dos caixas. Senhorita Gonzalez, por favor, se aproxime. Maria se aproximou nervosamente. Senhorita Gonzalez, você é promovida a gerente da agência. Efetivo imediatamente. Sua primeira responsabilidade é implementar requisitos de conformidade federal. A caixa de 24 anos que havia tido medo de falar uma hora atrás estava de repente dirigindo a agência onde havia sido marginalizada. Sua segunda responsabilidade é contratar uma equipe de gerência diversa que reflita a demografia desta comunidade. A doutora Richardson se dirigiu a todo o saguão. Senhoras e senhores, vocês testemunharam discriminação sistemática sendo desafiada e derrotada através de canais legais. É assim que a mudança institucional acontece através de documentação, evidência e aplicação federal. Zoe Shen, cuja transmissão ao vivo havia iniciado esta avalanche, levantou a mão. Doutora Richardson, outros bancos enfrentarão investigações similares. Senhorita Shen, sua documentação hoje foi inestimável. O Federal Reserve está lançando auditorias abrangentes de discriminação bancária nacionalmente. Instituições com padrões similares de denúncias receberão visitas de conformidade não anunciadas. A implicação estava clara. A investigação de hoje foi parte de uma iniciativa federal mais ampla para eliminar práticas discriminatórias de empréstimos. O telefone de Shen vibrava constantemente. Ligações de membros do conselho, investidores e firmas de gestão de crise. O preço das ações continuou caindo conforme meios de comunicação pegaram a história. Presidente Shen, a doutora Richardson continuou. Sua cooperação hoje será notada em nosso relatório federal. Contudo, o monitoramento de conformidade continuará indefinidamente. Entendo completamente. O agente Williams se adiantou. Presidente Shen, há uma questão adicional. Gerald Wittmann apresentou um relatório policial falso alegando que a doutora Richardson estava cometendo fraude. O FBI leva relatórios falsos sobre investigadores federais a sério. Agente Williams, o Sr. Wittmann está demitido e banido do sistema bancário. Cooperaremos totalmente com qualquer investigação criminal. A doutora Richardson fechou sua pasta com finalidade decisiva. Presidente Shen, você tem 72 horas para implementar a fase 1 da reestruturação de conformidade. Monitores federais chegarão na manhã de segunda-feira. Estaremos prontos. Ela se voltou para os clientes reunidos, muitos ainda gravando com telefones. Obrigada a todos por sua paciência durante esta investigação federal. Seu testemunho foi crucial para garantir responsabilidade. A senhora Patterson falou. Doutora Richardson, como clientes comuns podem ajudar a prevenir discriminação? Documentem tudo. Gravem quando for seguro fazê-lo. Apresentem denúncias aos reguladores federais. A discriminação próspera na escuridão, mas murcha sob escrutínio público. O agente Williams reuniu seu equipamento. Doutora Richardson, devo apresentar o relatório federal? Submetal dentro de 1 hora. Inclua toda a evidência de vídeo, gravações de áudio e depoimentos de testemunhas. Ela olhou ao redor do saguão de mármore uma última vez para Maria Gonzalez, que já estava revisando procedimentos de gerência para David Torres, que estava mais orgulhoso sabendo que havia testemunhado justiça para os clientes que aprenderam que suas vozes importavam para a mesa vazia onde a carreira de Gerald Wittmann havia terminado. Senhoras e senhores, mudança sistemática requer tanto coragem individual quanto responsabilidade institucional. Hoje vocês forneceram a coragem. A supervisão federal garantirá a responsabilidade. As hélices do helicóptero começaram a girar novamente lá fora.
O presidente Chen retornaria à sede corporativa, enfrentando a reestruturação de conformidade mais cara na história bancária. Mas o trabalho da doutora Amélia Richardson estava completo. Ela documentou discriminação, forçou mudança institucional e demonstrou que competência silenciosa finalmente derrota preconceito barulhento. A humilhação de Gerald Wittmann de uma mulher negra de moletom havia custado ao seu banco milhões de dólares e transformado o relacionamento de toda uma comunidade com poder institucional. 6 semanas depois, a transformação era inegável. Maria Gonzalez estava atrás do mesmo balcão de mármore onde uma vez contará dinheiro em silêncio, agora usando um blazer de gerente nítido e revisando solicitações de empréstimos com autoridade recém-descoberta. A placa de identificação na antiga mesa de Gerald dizia Maria Gonzalez, gerente da agência em letras ousadas. Senhora Patterson, o empréstimo para pequenos negócios do seu neto foi aprovado, anunciou para a senhora idosa que havia se tornado a defensora mais vocal da agência pela justiça. Taxa de juros de 2,1. Exatamente como discutimos. A senhora Patterson sorriu. Maria, você transformou este lugar completamente. As mudanças eram visíveis em todos os lugares. Monitores digitais exibiam métricas de diversidade em tempo real, taxas de aprovação de empréstimos por demografia, pontuações de satisfação do cliente e classificações de conformidade que atualizavam de hora em hora. O sistema de monitoramento de inteligência artificial que a doutora Richardson havia ordenado sinalizava potencial viés automaticamente, enviando alertas para reguladores federais em minutos. David Torres havia sido promovido a coordenador de relações comunitárias. Seu porte militar agora canalizado para construir confiança com clientes que anteriormente evitavam o banco. A parede de seu escritório exibia certificados de treinamento de diversidade federal ao lado de fotos de eventos comunitários. Sr. Williams, sua solicitação de empréstimo parece excelente, Torres disse a um jovem empreendedor negro buscando capital inicial. Maria pode orientá-lo através da aprovação em 24 horas. O Fundo de Desenvolvimento Comunitário de 5,2 milhões de dólares já havia aprovado 43 empréstimos para negócios de propriedade minoritária, criando 156 novos empregos nos bairros vizinhos. Histórias de sucesso encheram jornais locais, a família hondurenha abrindo um restaurante, o adolescente negro lançando uma startup de tecnologia, a senhora vietnamita idosa expandindo seu negócio de costura. O monitoramento federal da doutora Richardson havia revolucionado mais que apenas práticas de empréstimos. Pontuações de atendimento ao cliente haviam melhorado 340 conforme funcionários passaram por treinamento obrigatório de viés a cada trimestre. O sistema de denúncias anônimas registrava queixas que eram investigadas em 48 horas. O destino de Gerald Wittmann serviu como aviso para toda a indústria. Banido permanentemente do sistema bancário, ele havia conseguido um emprego de vendas de seguros porta a porta, ganhando 1/3 de seu salário anterior. Meios de comunicação locais ocasionalmente o apresentavam como um conto de advertência sobre discriminação no local de trabalho. Kevin Walsh enfrentou investigação federal, mas evitou acusações criminais cooperando totalmente com a reestruturação de conformidade. Trabalhava agora como representante de atendimento ao cliente em uma cooperativa de crédito, suas ambições de gerência permanentemente descarriladas. Os efeitos dominó se estenderam muito além do Midwest Trust Bank. A investigação transmitida ao vivo da doutora Richardson havia desencadeado audiências congressionais sobre discriminação bancária. O senador Washington usou o vídeo viral durante testemunho de comitê, forçando agências regulatórias a auditar 847 instituições financeiras nacionalmente. 12 outros bancos haviam implementado sistemas de monitoramento idênticos preventivamente, reconhecendo que visitas de conformidade federal eram inevitáveis. A Associação Americana de Banqueiros emitiu novas diretrizes explicitamente proibindo linguagem discriminatória e exigindo treinamento de viés em tempo real. Zoe Shen, cuja transmissão ao vivo iniciou a avalanche, havia aproveitado suas habilidades de documentação em um estágio de jornalismo com a Divisão de Assuntos Públicos do Federal Reserve. Seu telefone gravou o momento que mudou tudo agora, estava na coleção de direitos civis do Smithsonian. Isso mostra como ações individuais podem criar mudança sistemática, ela explicou aos visitantes durante tours guiados.
Uma pessoa se recusando a aceitar discriminação pode transformar indústrias inteiras. A transformação não foi meramente procedimental. Foi cultural. Funcionários da agência que uma vez sussurraram sobre certos clientes agora recrutavam ativamente negócios de propriedade minoritária. Oficiais de empréstimos celebravam métricas de diversidade ao lado de margens de lucro. Maria Gonzalez havia contratado uma equipe de gerência refletindo a demografia da comunidade, um gerente assistente somali, um oficial de empréstimos latino e um diretor de atendimento ao cliente negro. Conversas de tomada de decisão agora incluíam perspectivas que haviam sido sistematicamente excluídas. As auditorias comunitárias trimestrais ordenadas pela supervisão federal haviam se tornado celebrações em vez de inspeções. Organizações independentes de direitos civis consistentemente classificavam a agência entre os 5 melhores nacionalmente para práticas bancárias inclusivas. Os resultados financeiros excederam todas as projeções. Empréstimos a negócios minoritários mostraram taxas de inadimplência menores que empréstimos tradicionais, gerando lucros que silenciaram céticos corporativos. O Fundo de Desenvolvimento Comunitário havia se tornado um modelo replicado por bancos em 12 estados. O presidente Chen, inicialmente humilhado pela reestruturação de conformidade pública, agora falava em conferências bancárias sobre diversidade como vantagem competitiva. O incidente viral que ameaçou sua carreira havia finalmente aprimorado sua reputação como um líder disposto a abordar problemas sistemáticos. A intervenção da doutora Richardson salvou nossa instituição, ele admitiu durante uma entrevista de estudo de caso da Harvard Business School. Estávamos praticando discriminação que era moralmente errada e financeiramente estúpida. A investigação mais ampla do Federal Reserve havia revelado padrões discriminatórios em 23 dos bancos auditados, resultando em 847 milhões de dólares em multas e custos de conformidade. Mas instituições que abraçaram práticas inclusivas mostraram satisfação de cliente melhorada e rentabilidade maior. A senhora Patterson, agora com 74 anos, havia se tornado uma defensora comunitária não oficial, comparecendo a cada auditoria trimestral e falando em conferências bancárias sobre perspectivas do cliente sobre discriminação. Aquele dia me ensinou que pessoas comuns têm poder extraordinário quando se recusam a aceitar injustiça, ela refletiu. A doutora Richardson nos mostrou como coragem silenciosa derrota preconceito barulhento. O sucesso da agência atraiu a atenção de organizações bancárias internacionais estudando iniciativas de diversidade americanas. Delegações do Canadá, Reino Unido e Alemanha visitaram a instalação, aprendendo como supervisão federal poderia eliminar práticas discriminatórias. Mais importante, a transformação havia restaurado a confiança da comunidade. Clientes que haviam evitado bancos por décadas agora abriam contas com confiança. Proprietários de pequenos negócios solicitavam empréstimos sem medo de julgamento. A instituição havia evoluído de um símbolo de exclusão para um catalisador de empoderamento econômico. A investigação de 43 minutos da doutora Richardson havia criado mudança permanente afetando milhares de vidas através de múltiplas comunidades, prova de que discriminação sistemática poderia ser derrotada através de documentação, coragem e compromisso inabalável com a justiça. 2 anos depois, o nome da doutora Amélia Richardson havia se tornado sinônimo de revolução silenciosa. O Federal Reserve a promoveu para diretora de Conformidade Bancária Nacional, supervisionando investigações de discriminação em todos os 50 estados. Sua metodologia auditorias não anunciadas documentadas através de equipamento de gravação federal havia se tornado protocolo padrão para aplicação de direitos civis. A humilhação de 43 minutos de Gerald Wittmann havia desencadeado a reforma bancária mais abrangente desde a Lei de Direitos Civis. A investigação transmitida ao vivo da doutora Richardson havia desencadeado audiências congressionais sobre discriminação bancária. O senador Washington usou o vídeo viral durante testemunho de comitê, forçando agências regulatórias a auditar 847 instituições financeiras nacionalmente. 12 outros bancos haviam implementado sistemas de monitoramento idênticos preventivamente, reconhecendo que visitas de conformidade federal eram inevitáveis.
A Associação Americana de Banqueiros emitiu novas diretrizes explicitamente proibindo linguagem discriminatória e exigindo treinamento de viés em tempo real. Zoe Shen, cuja transmissão ao vivo iniciou a avalanche, havia aproveitado suas habilidades de documentação em um estágio de jornalismo com a Divisão de Assuntos Públicos do Federal Reserve. Seu telefone gravou o momento que mudou tudo agora, estava na coleção de direitos civis do Smithsonian. Isso mostra como ações individuais podem criar mudança sistemática, ela explicou aos visitantes durante tours guiados. Uma pessoa se recusando a aceitar discriminação pode transformar indústrias inteiras. A transformação não foi meramente procedimental. Foi cultural. Funcionários da agência que uma vez sussurraram sobre certos clientes agora recrutavam ativamente negócios de propriedade minoritária. Oficiais de empréstimos celebravam métricas de diversidade ao lado de margens de lucro. Maria Gonzalez havia contratado uma equipe de gerência refletindo a demografia da comunidade, um gerente assistente somali, um oficial de empréstimos latino e um diretor de atendimento ao cliente negro. Conversas de tomada de decisão agora incluíam perspectivas que haviam sido sistematicamente excluídas. As auditorias comunitárias trimestrais ordenadas pela Supervisão Federal haviam se tornado celebrações em vez de inspeções. Organizações independentes de direitos civis consistentemente classificavam a agência entre os 5 melhores nacionalmente para práticas bancárias inclusivas. Os resultados financeiros excederam todas as projeções. Empréstimos a negócios minoritários mostraram taxas de inadimplência menores que empréstimos tradicionais, gerando lucros que silenciaram céticos corporativos. O Fundo de Desenvolvimento Comunitário havia se tornado um modelo replicado por bancos em 12 estados. O presidente Shen, inicialmente humilhado pela reestruturação de conformidade pública, agora falava em conferências bancárias sobre diversidade como vantagem competitiva. O incidente viral que ameaçou sua carreira havia finalmente aprimorado sua reputação como um líder disposto a abordar problemas sistemáticos. A intervenção da doutora Richardson salvou nossa instituição, ele admitiu durante uma entrevista de estudo de caso da Harvard Business School. Estávamos praticando discriminação que era moralmente errada e financeiramente estúpida. A investigação mais ampla do Federal Reserve havia revelado padrões discriminatórios em 23 dos bancos auditados, resultando em $847 milhões em multas e custos de conformidade. Mas instituições que abraçaram práticas inclusivas mostraram satisfação de cliente melhorada e rentabilidade maior. A senhora Patterson, agora com 74 anos, havia se tornado uma defensora comunitária não oficial, comparecendo a cada auditoria trimestral e falando em conferências bancárias sobre perspectivas do cliente sobre discriminação. Aquele dia me ensinou que pessoas comuns têm poder extraordinário quando se recusam a aceitar injustiça, ela refletiu. A doutora Richardson nos mostrou como coragem silenciosa derrota preconceito barulhento. O sucesso da agência atraiu a atenção de organizações bancárias internacionais estudando iniciativas de diversidade americanas. Delegações do Canadá, Reino Unido e Alemanha visitaram a instalação, aprendendo como supervisão federal poderia eliminar práticas discriminatórias. Mais importante, a transformação havia restaurado a confiança da comunidade. Clientes que haviam evitado bancos por décadas agora abriam contas com confiança. Proprietários de pequenos negócios solicitavam empréstimos sem medo de julgamento. A instituição havia evoluído de um símbolo de exclusão para um catalisador de empoderamento econômico. A investigação de 43 minutos da doutora Richardson havia criado mudança permanente afetando milhares de vidas através de múltiplas comunidades, prova de que discriminação sistemática poderia ser derrotada através de documentação, coragem e compromisso inabalável com a justiça. 2 anos depois, o nome da doutora Amélia Richardson havia se tornado sinônimo de revolução silenciosa. O Federal Reserve a promoveu para diretora de Conformidade Bancária Nacional, supervisionando investigações de discriminação em todos os 50 estados. Sua metodologia auditorias não anunciadas documentadas através de equipamento de gravação federal havia se tornado protocolo padrão para aplicação de direitos civis. A humilhação de 43 minutos de Gerald Wittmann havia desencadeado a reforma bancária mais abrangente desde a Lei de Direitos Civis.
O protocolo Richardson agora exigia monitoramento de viés em tempo real em 847 instituições financeiras nacionalmente. A Forbes apresentou a doutora Richardson em sua capa de mulheres mais poderosas. Mas a imagem que mais ressoou ainda foi a transmissão ao vivo de Zoe Shen, uma mulher negra de moletom calmamente desmantelando o racismo institucional com credenciais federais e dignidade inabalável. Maria Gonzalez agora gerenciava 7 agências. Sua trajetória de promoção acelerada por resultados comprovados em sistema bancário inclusivo. O Fundo de Desenvolvimento Comunitário que ela havia administrado criou 412 negócios de propriedade minoritária, gerando 23 milhões de dólares em atividade econômica local. Estas são as histórias da vida real que importam, ela disse. Histórias negras de poder silencioso superando o preconceito barulhento. Histórias tocantes que provam coragem individual pode derrotar opressão sistemática. O vídeo viral continuou gerando impacto. Testemunho congressional referenciou a investigação da doutora Richardson durante audiências de regulamentação bancária. Faculdades de direito usaram o incidente como estudo de caso em aplicação de direitos civis. Programas de MBA analisaram os benefícios financeiros de práticas de empréstimos inclusivos. Mas o legado mais poderoso vivia em comunidades transformadas. Famílias que haviam sido negadas hipotecas injustamente receberam reconsideração prioritária. Proprietários de pequenos negócios garantiram capital inicial que havia sido sistematicamente retido. Oportunidade econômica fluiu onde discriminação uma vez criou barreiras artificiais. A senhora Patterson, agora com 76 anos, servia no Conselho Consultivo Comunitário do Federal Reserve, garantindo que perspectivas de clientes moldassem política bancária nos níveis mais altos. Sua voz carregava a autoridade de alguém que havia testemunhado injustiça desafiada e derrotada. A doutora Richardson nos mostrou que documentação derrota discriminação. Ela testemunhou perante o Congresso. Quando pessoas boas gravam comportamento ruim, mudança sistemática se torna inevitável. As implicações mais amplas se estenderam além do sistema bancário. A abordagem da doutora Richardson, documentação metódica, autoridade federal, responsabilidade pública havia sido adotada por investigadores de direitos civis em habitação, emprego e educação. Histórias de vida como essas nos lembram que momentos comuns podem gerar mudança extraordinária. A recusa de uma mulher em aceitar humilhação havia reestruturado o relacionamento de toda uma indústria com equidade racial. Hoje, denúncias de discriminação no sistema bancário diminuíram 67 nacionalmente. Empréstimos a negócios minoritários aumentaram 89. O empoderamento econômico que a doutora Richardson documentou naquele saguão de mármore se espalhou através de milhares de comunidades. Essas histórias tocantes provam que justiça não é abstrata. É pessoal, imediata e alcançável quando coragem encontra documentação. Você já testemunhou discriminação no sistema bancário, varejo ou espaços públicos? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Grave evidência quando for seguro fazê-lo. Sua voz importa. Sua documentação poderia ser o catalisador para a justiça de outra pessoa. Histórias da vida real de coragem inspiram outros a agir. Vozes negras falam verdade ao poder através de evidência, persistência e dignidade inabalável. Inscreva-se no canal para mais histórias de poder silencioso superando preconceito institucional. Curta este vídeo se acredita que coragem individual pode criar mudança sistemática e compartilhe com outros que precisam saber que sua voz importa. Até a próxima!